Olá, investidor! Tudo belezinha? Hoje eu quero falar sobre um assunto que interessa praticamente todos os investidores que entendem a importância de ter investimentos no exterior. E a gente vai começar falando do quê? Sobre como receber dividendos. Sim, renda em dólar. Sim, é possível construir uma renda passiva, ou seja, que você recebe sem fazer nada, passivamente, sem trabalhar nada por essa renda e melhor, na moeda mais forte do mundo, direto na sua conta internacional. Assim, você tem o seu dinheiro trabalhando por você, pense em dólar todos os dias. Agora, como em tudo no mercado financeiro, existem vantagens, riscos e alguns cuidados importantes que você precisa ter. Então, fica aqui comigo para entender como funciona e pegar aqui aquelas dicas e recomendações para não errar na hora de investir no exterior. E como sempre, vamos começar do começo. O que significa receber dividendos em dólar? Significa que você pode investir em empresas ou fundos listados lá na Bolsa Americana ou em qualquer outro mercado internacional. E quando essas empresas distribuírem lucros, ou seja, se elas oferem lucros, elas distribuem uma parte desse lucro. E quem? Você, que é o acionista, recebe a sua parte, desse lucro, esse dinheiro diretamente na sua conta em dólares. Sim, porque você compra uma ação e ao comprar uma ação de uma empresa americana, você é o feliz proprietário daquelas empresas, você é sócio daquelas empresas e ganha um dinheirinho com o lucro delas. E parece simples, mas Juliano, não pode parecer tão simples assim, mas de fato é. Mas, obviamente, tem que saber como fazer e quem não tem as manhas, por favor, não se apresente. Sim, você não tem as manhas, mas se apresenta aqui que eu vou te ajudar. E o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora internacional. Hoje existem várias opções acessíveis aos brasileiros, como por exemplo, a Avenue, que é a que a turma mais usa por aqui, mas tem a Interactive Brokers, tem a Nomad, tem a Vest, além de corretoras internacionais, dos bancos americanos e também dos bancos brasileiros. Ou, se você preferir, corretoras americanas tradicionais, como a Charles Schwab, que a gente aqui se inspirou para montar a EQI. E com essa conta aberta, o primeiro passo dado, aí sim a gente pode começar a investir. Eu já vou te explicar como. O segundo passo é escolher ações ou ETFs, que são misturas de várias ações que te pagam dividendos. ETFs são fundinhos que tem várias ações dentro. Você compra um fundinho só, um ETF só listado em bolsa, e ele é a mistura de várias ações que pagam ali os dividendos para você. E alguns exemplos são bem conhecidos. Imagina que você pode ser sócio da Coca-Cola, da Johnson & Johnson, da Procter & Gamble, com esse nome aí não tem como ser ruim essa empresa. E também temos ETFs que são de índices, como o VIG, o DVY, aí que são ETFs que reúnem empresas que são boas pagadoras de dividendos. Anota aí, VIG, VIG e DVY. Esses ETFs são de empresas boas pagadoras de dividendos. Agora, quando essas empresas elas distribuem lucro, o dinheiro ele cai diretamente na sua conta internacional e em dólares. Isso é o dividendos, Então a distribuição de lucros que vai para o seu bolso também é chamada de dividendos. E você faz o que com esse dinheiro? Você pode reinvestir, por exemplo, ou deixar o dinheiro parado na conta, ou então devolver esse dinheiro para o Brasil. O ideal sempre para ti criando uma carteira cada vez maior é obviamente pegar esse dinheiro e comprar novos ETFs ou novas ações, porque assim você vai tendo cada vez mais rentabilidade, mais rendimento em cima do seu patrimônio. Sem esquecer, se você devolver para o Brasil, por exemplo, tem que pagar lá um imposto, também tem os custos para comprar, para vender, etc e tal, mas a gente já vai falar mais tarde sobre isso.
Interessante também é que dá para ter renda passiva com bonds internacionais, né? Bonds de empresas americanas ou europeias, né? Que são títulos de dívida emitidos, né? Por empresas, como eu acabei de falar, ou por governos. Eles não pagam dividendos, não é dividendos o que eles pagam, mas funciona parecido. O que eles pagam, na verdade, são juros periódicos. Eles vão pagando os juros desse dinheiro que tu emprestou para eles, e cada um desses jurinhos, né, são também chamados de cupons. Os bonds são menos arriscados do que as ações, né, mas geralmente eles crescem menos de valor ao longo do tempo. Então você vai ter que fazer um balanço aí entre o que você prefere. Eu quero possibilidade de que esse dinheiro aumente no tempo, mas menos aluguel ou menos dividendo, ou esse dinheiro fica meio parado ao longo do tempo de valor, mas te dá uma renda maior. A escolha, obviamente, é sempre sua. Agora, vamos falar das vantagens dessa estratégia de investir lá fora para ganhar renda, seja por ETFs, seja por ações ou bonds. A primeira regra é clara, né? A primeira vantagem dessa estratégia é clara. Você recebe renda passiva em uma moeda muito mais forte que a nossa, o dólar. A segunda vantagem é que isso é uma forma de diversificar o seu patrimônio, né, e proteger parte dele contra a inflação e a baguncinha, né? O bagunço, os riscos que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, né, os riscos políticos que afetam o tempo todo a nossa economia. Terceiro lugar, né, é que muitas das empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos são muito mais sólidas que as brasileiras. Elas são gigantes, né, e têm um histórico de décadas de resultados muito consistentes, diferente aqui do Brasil, que não porque as nossas empresas são menos bem administradas, mas dado o contexto político e econômico do Brasil, elas não têm essa perpetuidade, essa tranquilidade de gerar resultados ao longo do tempo. Então, essas são as três vantagens para mim, né, entre investir lá fora e investir aqui no Brasil. Mas nem tudo são flores. É preciso ter atenção aos riscos, né? Eu falei das três vantagens, agora eu vou falar dos riscos, né? O primeiro deles é o risco cambial. Se o dólar cair, a tua renda em reais diminui. Mas eu sei que você pode ficar preocupado com isso, mas pense que esse dinheiro que você manda para fora, você não vai querer trazer ele para o Brasil tão cedo. Você vai querer trazer ele para o Brasil daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, ou ao contrário, pode ser que tu nem more mais no Brasil. Esse é um dinheiro para você ter contra o risco Brasil, ou a favor, né, de tirar o risco que você tem no Brasil. Então não pense que a sua renda em reais diminui, só pense que cada vez você tem mais dólares e uma renda maior em dólar, para que um dia você possa até escolher onde é que você vai viver. Você tem que poder escolher aonde você vai poder morar nesse grande mundo aí que vivemos, né? O segundo risco é que nos Estados Unidos o governo ele retém 30% de imposto sobre os dividendos pagos para o investidor estrangeiro, ou seja, já saiba que o teu dividendo é menor do que um americano receberia, porque, né, como você está investindo lá fora, está tirando o dinheiro do país deles, eles te cobram ali 30% de imposto de renda. Outro risco é que, além disso, os ativos eles podem oscilar, principalmente se forem as ações, né? No caso dos cupons, não. Mas as ações, elas variam, né? Ultimamente aí, né, quando a gente teve agora o Trump dando essa promessa de tarifaço aí, a gente viu as ações americanas caírem em 20%. Ou seja, se o teu pensamento é de prazo mais curto, essas oscilações podem te deixar aí um pouco nervoso. Agora, pense no investimento nos Estados Unidos ou no exterior como investimento de longo prazo, porque mesmo que a gente tenha essas oscilações a longo prazo, nós temos lá as maiores empresas e mais consistentes empresas do mundo. Próximo risco, né? Nós temos, parecido com o Brasil, custos operacionais que você tem que ficar de olho. Então tem taxa de corretagem, tem o câmbio, tem o spread do câmbio e tem também o IOF sobre a tua transação financeira internacional. Então não se esqueça de botar na ponta do lápis aí para entender os teus custos. Obviamente isso não chega a ser um risco, mas é uma coisa aqui para você ficar de olho na hora de fazer
as tuas contas. Agora, um alerta importante. Sempre tome cuidado com as dicas fáceis que você encontra aí pela internet, com os ganhos milagrosos, né? Aquele famoso 2% ao mês garantido, 3% ao mês garantido. Lembre-se, isso não existe e torna aí o cheirinho, traz o cheirinho da pirâmide no ar, aquela mistura ali do Brasil com o Egito. Lembre-se sempre, investir em dividendos e não em apostas. Investir em dividendos em dólar é diferente desse tipo de aposta. E tu tá dizendo isso porque, Juliana, aqui no meio desse vídeo, não é para quem busca dinheiro rápido, né? Porque você pode estar aqui comparando o que eu vou falar para você com o Tigrinho ou com o teu piramideiro favorito aí que te ofereceu 3% ao mês. Esse tipo de investimento consistente, né, não deve ser feito baseado em manchetes de jornal ou dicas de grupo de WhatsApp. Vá comprando empresas, ganhando dividendos e recomprando novas ações dessas mesmas empresas boas pagadoras de dividendos. Até, sei que nem todo mundo prefere, eu até prefiro que você compre ETFs, porque você vai ter grandes gestores escolhendo a carteira que tem ali dentro para você. Você não vai ver os números separados, né? Porque às vezes a gente quer ter, eu quero ter Coca-Cola, eu quero ter Apple, eu quero ter Netflix, porque eu gosto, porque eu acho bonito. Mas nessas carteiras você vai ter uma rentabilidade muito melhor, apesar de não ser tão divertido de ver essas empresas aí que você gosta tanto dentro da sua carteira. É assim. Esse tipo de investimento exige estratégia, planejamento tributário e um bom entendimento de todos esses riscos. A maioria das pessoas, né, por que elas perdem dinheiro lá fora? Elas perdem porque entrou sem orientação, sem estudar, né? Ou seguindo alguém aí que não entende nada do assunto. Não caia nestas ciladas. Então, resumindo, dá para receber dividendos em dólar? Sim. É uma excelente estratégia de diversificação? Sim. Mas exige cuidado, planejamento e a orientação de um profissional. E se tu quiser saber mais ou ter uma ajuda para estruturar a tua carteira internacional, fala com a nossa equipe de assessoria, porque a gente pode te ajudar a investir com segurança e inteligência. Eu vou te deixar aqui na descrição um canal de contato com o nosso time e também um link, né, aqui com o guia das corretoras internacionais que o time da EQI preparou para te ajudar a comparar algumas das principais corretoras que operam no Brasil. Um forte abraço e até mais.